Salmo 41, você mantém a sua Bíblia aberta, é um salmo ao mestre de canto, um salmo de Davi. E eu não sei se vocês, acho que nem eu devo ter falado isso aqui, o saltério ou o livro de salmos, como nós o temos, ele se divide em 4 livros, em 5 livros, mais especificamente. O primeiro livro do inário, do saltério, ele começa no Salmo 1 e vem até o Salmo de número 41. O outro vai começar no 42 e vai até o 73. E assim até o último, eles vão sendo divididos. E nós estamos encerrando o primeiro livro de Salmos. Começamos no Salmo 1, há um ano atrás, e estamos encerrando o primeiro livro. E apenas os 2 primeiros salmos neste livro de Salmos é que nós não sabemos se de quem é a autoria, mas os outros demais são de autoria de Davi. Os salmos, como nós temos falado, eles são escritos pelos salmistas, e aqui nós vamos ver que o 42 já vai começar como um salmo dos filhos de Coré, e os salmos é uma expressão do salmista dentro de uma circunstância em que ele está vivendo. Vocês não podem esquecer disso. Toda vez que você for ler um salmo, você tem que tentar descobrir qual é a situação em que ele se encontra, porque muitos salmos, eles se encontram muitas vezes dentro de nossa situação, do nosso dia a dia, e eles nos orientam como nós devemos agir de forma prática dentro dessas circunstâncias. E interessante que este salmo que nós acabamos de ler, ele vem nos mostrar em como nós devemos reagir na aflição. Irmãos, aflição às vezes, quando a gente fala de aflição, nós hoje entramos muito na contramão de muitas igrejas ditas evangélicas no nosso país, principalmente as igrejas neopentecostais, onde elas dizem que o crente, pela fé dele, porque ele teme o Senhor, ele não tem problema, ele não tem aflição, ele só tem vitória. E eu fico pensando numa situação como nós estamos vivendo hoje no nosso país. Eu estava vendo agora há pouco, dizendo um secretário de Segurança do Estado de Minas Gerais, alguém lá do governo, dizendo que de janeiro para cá já morreram 55 pessoas, 50 e poucas pessoas nessas inundações, e que hoje, não sei, 40 e tantos, 80, 90 cidades aí estão com risco, e aí a televisão tem mostrado coisas trágicas. E eu disse aqui hoje pela manhã que ontem eu vi um Twitter de uma irmã da Igreja Batista, da Batista da Lagoinha, comunicando ao seu pastor Valadão que a casa dela tinha sido completamente destruída. Alguém pode dizer, porque ela não tinha fé, porque ela não tinha confiança em Deus, é porque ela não era crente. Irmãos, no mundo tereis aflição. Isso é uma verdade, e este Salmo 40, ele vem nos mostrar em como nós devemos reagir na aflição. E Davi, ele tinha consciência de que a sua aflição era por sua culpa. Nós vamos encontrar isso no Salmo aqui. Nós vamos ler o Salmo à medida que nós vamos expondo ele. Era por causa do seu pecado, ele estava sofrendo terrivelmente nas mãos do Senhor. E nesse momento de aflição, ele era injustamente acusado por inimigos declarados e por inimigos não declarados. Pessoas o acusavam e o agrediam. Esse salmo, ele nos lembra muito do livro de Jó, que sem pecado foi afligido por Deus e terrivelmente injustiçado pelos seus amigos.
Se você lembrar assim por alto o livro de Jó, você sabe que Jó, ele sofreu o que sofreu não por consequência do seu pecado, mas por um atrito lá, um desafio lá de Satanás com Deus, e Deus permite que Jó passasse pelo que ele passou. E ele teve 3 amigos que a gente chama de amigos de Jó, mas que de amigos não tinham nada, que foram ter com ele e o agrediram muito, e ele sofreu muitas vezes com isso. Os irmãos, às vezes a aflição, ela vem em nós por Deus para exercitar a nossa paciência. Preste bem atenção nisso aqui. Às vezes você tem uma aflição, é para exercitar a sua paciência, ou para subjugar as inclinações da carne que nós temos. Às vezes Deus nos aflige porque a gente tem uma inclinação da carne. Outras vezes é para purificar alguns resíduos de paixões do mundo que nós temos. A pessoa tem aí algum resíduo de paixão do mundo. A gente pode citar aqui algumas coisas que a pessoa converte, mas ainda fica alguns resíduos no coração, ainda gosta muito daquilo. É uma coisa muito normal, por exemplo, a gente vê pessoas que ficaram com resíduos de paixão com futebol. Eu fui um fanático com futebol, mas depois da minha conversão, se você me chamar para assistir um jogo de futebol, eu até assisto com você, mas eu não sou fanático de futebol mais. E tem gente que ainda fica com aqueles resíduos, e Deus muitas vezes permite uma aflição para acabar com esses resíduos, essas paixões no nosso coração, que habitam na nossa carne, ou até mesmo para nos humilhar. Muitas vezes é porque a gente é soberbo, e aí a soberba da fé é um problema muito sério. Não, porque eu tenho fé, então não me acontece nada. Aí Deus, para derrubar essa soberba da fé, permite uma aflição, permite algo que venha humilhar a pessoa, ou para nos fazer um exemplo para os outros. Às vezes Deus permite uma aflição para que você seja exemplo para os outros e vai glorificar a Deus na sua aflição. E por último, Deus às vezes permite uma aflição na nossa vida para que a gente possa voltar os nossos olhos para o céu. Estamos com os nossos olhos muito voltados para a terra, e aí Deus permite essas coisas. O Salmo 41, ele se divide em 3 partes. A primeira parte, ele vai falar sobre a gente ser misericordioso na aflição do justo. Na segunda, ele vai mostrar que você não pode esperar misericórdia do ímpio na sua vida. E na terceira, ele vai encerrar o livro fazendo nos desafiando a confiar na compaixão de Deus, e assim ele encerra o livro. O versículo 1, olha aí, vamos ler todo mundo junto? Esse primeiro: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Quando você lê esse versículo sem aprofundar no corpo total do Salmo, você tem a impressão de que ele está dizendo que é bem-aventurado aquela pessoa que vai acudir o necessitado. O hoje seria a pessoa que teve a sua casa invadida por uma enchente. Na verdade, esse bem-aventurado é aquele que tem empatia com quem está sofrendo aflição. O acudir aqui não é o acudir de socorrer, mas a expressão, ela quer dizer o seguinte: bem-aventurado é aquele que tem empatia, que tem misericórdia de quem está sofrendo aflição. Não é simplesmente ajudar um necessitado, mas é ter misericórdia daquele que está passando por um momento de aflição. Nós vamos ver que mais na frente, Davi reclama das pessoas que não estavam tendo misericórdia dele. E ele aqui está nos ensinando que nós devemos ser contrários àquilo que foram os amigos de Jó, que falavam com Jó. Jó estava lá sofrendo terrivelmente, e eles falavam com Jó:
Você fez isso, você pecou, você está sofrendo, você merece aquele negócio todo. Então nós devemos ter uma ação contrária do que ocorreu com os amigos, com Jó na vida de Jó. Nós devemos ter cuidado com o julgamento errado que nós muitas vezes fazemos na aflição do outro. Nós temos uma tendência tremenda de ver o outro e logo perguntar: será o que ele fez? Será o que ele fez para merecer isso? Essa expressão nossa é uma transmissão de uma ideia de que se eu estou sofrendo algo, é porque eu fiz algo contra Deus, e Deus é um Deus de mão pesada, é um Deus mau, que está me punindo por causa de um erro meu. Se nós vamos ver no Salmo, que Davi vai dizer que a aflição dele era sim por causa do seu pecado. Ele vai afirmar isso. Meus irmãos, mas nós não podemos fazer isso na aflição do próximo. Nós não podemos fazer isso. E o salmista, ele vai dizer que a esse misericordioso, aquele que vê o outro na aflição dele, com um olhar de misericórdia, a esse misericordioso o Senhor agirá com graça no dia da sua aflição. Por isso ele diz: o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o livra no dia do mal. No dia da sua aflição, que ela virá sobre qualquer um, porque não existe ninguém que venha sobreviver neste mundo como cristão, que vai dizer assim: eu passei a minha vida neste mundo durante 50, 60, 70, 80, 90 anos e não tive aflição nenhuma. Mentira. Mentiroso. Porque teve. Porque teve. Ninguém vive nesse mundo sem sofrer aflição. Seja rico, seja pobre. Seja rico, seja pobre. Eu estava agora saindo de casa e celular ligado lá, eu estava carregando o celular, fui olhar o celular e apareceu lá uma mensagem, notícia de jornal. E aí apareceu, eu li por cima assim, até comentei com as Asistes, de que aquele jogador norte-americano de basquete, um cara muito bem sucedido, um tal de Cordell Brown, um cara famosíssimo nos Estados Unidos, 41 anos, pegou a filha de helicóptero de um lugar para levar para um treino, o helicóptero bateu na montanha e morreu. Agora há pouco. Isso deve ter umas 4 ou 5 horas no máximo que aconteceu. E eu estava, como eu estava dentro do contexto da mensagem, eu pensei: a aflição que a família desse homem está sofrendo, a aflição que amigos, a aflição, ele estava no helicóptero, uma amiga da filha, e o pai da amiga da filha, e morreu o pai da amiga da filha, a amiga, a mulher desse homem, e tantas pessoas em redor deste homem que deve estar sofrendo tremendamente com a aflição. Aí alguém pode dizer: o que ele fez de errado? O que ele pecou? Meus irmãos, nessas horas nós temos que ter misericórdia, olhar de misericórdia. Hoje eu subi ali no morro ali aqui do bairro Bela Vista para olhar o rio, eu e as Asistes e o Estevão, e estamos olhando o rio. E lá de cima eu olhei uma casa que o sujeito enfiou no meio do rio lá embaixo, a água está pegando no teto, lá para cima está pegando não sei aonde, e na hora que eu olhei, eu falei assim: meu Deus, misericórdia. Mas também a gente tem que entender que a pessoa enfia uma casa dentro do rio, está querendo o quê? Né? Prudente ele não foi. Mas mesmo que ele não tenha sido prudente, nós devemos agir com misericórdia. Misericórdia. Nós devemos olhar para as pessoas com olhar de misericórdia. O versículo 2, ele vai dizer: o Senhor protege e preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos. Ele está continuando a falar no que Deus faz na vida daquele que olha para o outro com olhar de misericórdia. Na liturgia nós lemos as bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Então ele está dizendo: o Senhor protege, o Senhor preserva a vida daquele que olha com misericórdia. Então, se você quer ter a proteção de Deus, se você quer a preservação da sua vida, segundo o salmista, aprenda a olhar para os outros com olhar de misericórdia. Aprenda a ser misericordioso para com o outro. O versículo 3, ele vai dizer: o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença ele afofa a cama. Note que ele vai dizendo o seguinte, meus irmãos, preste atenção aqui. Ele não está dizendo que Deus vai tirar a aflição sua. Ele está dizendo que na hora que você estiver no leito de enfermidade, o Senhor afofa a sua cama. O Senhor age como um enfermeiro que arruma o leito daquele doente que está lá no leito de enfermidade, e que isso dá prazer. Eu não sei quantos aqui já ficaram internados no hospital por mais de um dia, 3, 4, 5, e quando aqueles enfermeiros chegam, te tiram lá de cima da cama, arruma tudo direitinho e vai e coloca de novo. É um prazer que te dá. É mais ou menos isso que Davi está dizendo aqui, que o Senhor, Ele mesmo arruma o leito do doente, e isso dá prazer. Como é bom um doente deitar num leito arrumado, com os lençóis trocados, é agradável ao enfermo. Davi está dizendo que o Senhor assiste ao justo no momento da tribulação. Ele não está dizendo que o justo não tem tribulação, como muitos pregam por aí. Ele está dizendo que o justo tem tribulação, mas ele é assistido pelo Senhor. O ímpio não é assistido pelo Senhor. O ímpio, ele não tem esse prazer de ter Deus assistindo ele na sua enfermidade. O que muitas vezes você vai visitar uma pessoa que é enferma e é serva do Senhor, e você sai de lá para cima. Não sei se você já teve essa experiência. Fulano, vim aqui te visitar e tal. Aí a pessoa fala uma coisa, fala outra, e você sai de lá para cima. A pessoa está até alegre, satisfeita, feliz. Tem outros que você vai visitar, a sensação que você tem é que você sai de lá deprimido. Por quê? Porque a Deus está assistindo, e Ele está enfrentando a sua tribulação, o seu problema em paz. É isso que Davi está dizendo aqui. Então o Senhor assiste no momento da tribulação o justo. Meus irmãos, Jó e seus amigos têm que ser um exemplo da nossa vida. Jó, ele sofre tremendamente, ele não havia pecado, ele sofre. Então nós temos que ter o exemplo de Jó, que sofre a tribulação dele sem pecado. Mas também nós temos que ter o exemplo dos amigos de Jó, para que nós não sejamos como os amigos de Jó. Nossa reação tem que ser de compaixão. Nós temos que dar o ombro para auxiliar aqueles que estão passando por problemas de aflição. Nós temos que orar, socorrer, e é o que agrada ao Senhor. Jesus, ele deu o exemplo, ele foi misericordioso, bondoso para com aqueles que estavam sofrendo. Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo da viúva que estava enterrando seu filho na entrada da cidade de Naim, quando Jesus encontra com aquele grupo que ia sepultar o rapaz, e diz o texto que Jesus teve compaixão dela. Ela não pediu nada, ninguém pediu nada, Jesus tem compaixão dela e ressuscita o filho. Jesus tem compaixão daquela mulher. Então nós devemos ter compaixão. Então esse salmo te ensina que quando você vê uma pessoa sofrendo por qualquer motivo, seja por decorrência do seu pecado, seja por falta de prudência, como nós estamos vendo muitos aí que construíram casas aonde não devia. Mas ao invés de nós ficarmos somente criticando, nós devemos agir com compaixão e misericórdia.
Nós devemos agir com compaixão e misericórdia. E nesse aspecto, meus irmãos, isso está em todos os níveis. Um adolescente ou uma criança, ou um jovem, meia-idade ou adulto, todos nós passamos por aflições. Nós temos aí jovens que passam aflição com o pai e com a mãe, nós temos gente que sofre porque foi reprovado lá na prova e está sofrendo. Uma coisa é certa, nós devemos ter compaixão daqueles que sofrem. Agora, outra coisa que o Salmo nos ensina é que você não deve esperar a misericórdia do ímpio. O versículo 4, ele começa assim: disse eu. Mais uma vez ele dizendo para ele mesmo ou para qualquer outra pessoa que quisesse ouvi-lo. Ele diz: compadece de mim, Senhor, sara minha alma porque pequei contra ti. Note que ele está fazendo uma afirmativa: a minha tribulação é por causa do meu pecado. Então eu disse ao Senhor: sara minha alma. Davi reconhece que a sua aflição é consequência do seu pecado. Ele sabe que é um problema a ser resolvido com o Senhor. Aqui nós temos que aprender uma coisa: o pecado traz consequências na nossa vida. O pecado traz consequências na nossa vida. Eu me lembro de uma vez que há muito tempo atrás, uma jovem chegou perto de mim falando que tinha tido lá relação sexual com um namorado e estava grávida. Aí veio falar comigo, eu falei assim: olha, com relação ao pecado é muito fácil, repete perdão a Deus, Deus perdoa. Agora, o filho não tem jeito não, vai ter que nascer, não tem jeito. Ou seja, o perdão Deus concede, mas as consequências dos nossos pecados, elas estão aí. E tem pecado que é até para a morte, e quando falamos de morte, tem pecado que a pessoa passa uma vida inteira fumando e depois vai morrer com edema pulmonar, Alguém se mete na droga, daqui a pouco está enfrentando um problema sério de efeito químico da droga no corpo. Alguém se mete numa vida sexual desregrada e vai acontecer o quê? Tem consequência. Então, o que Davi está dizendo é que o Senhor pode ajudá-lo. A sua alma está enferma. Ele diz aqui de forma clara: disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Note que a consequência do pecado é uma doença na alma. Aí ele vai dizer lá no outro salmo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então ele está dizendo: ó Senhor, eu cometi o erro. E aí ele diz que o justo, ao ser convencido pelo Espírito, ele sofre e reconhece que pecou e sabe as consequências. Ele sabe da consequência. O ímpio, não, o ímpio ele peca e para ele nada, é como se nada tivesse acontecendo. Até pelo contrário. Eu contei aqui, acho que eu contei aqui esses dias, eu fui ali no Patinga, no dentista, e fui entrar na farmácia, assim, e parei lá no Patinga, parei para tirar o carro da vaga. Você tem que entrar lá, você entra no celular para tirar o carro da vaga. Enquanto eu parei para tirar o carro da vaga, para entrar no carro e sair, para suspender lá o estacionamento, eu escutei 3 moços numa loja conversando assim atrás. Até depois que eu entrei no carro eu olhei para eles. Os 3 estavam conversando sobre qualquer coisa envolvendo relação sexual com moças, com não sei com o que, uma bandalheira qualquer lá. E eles riam, e um falava e o outro ria: mas você fez isso mesmo e tal, dentro de uma loja. E eles tinham aquela alegria em falar do pecado. Eu olhei para aquilo, entrei no carro, pensei: o ímpio não tem jeito não. Realmente ele tem prazer no pecado.
Ele tem prazer no pecado. E se você aí, jovem ou qualquer idade, se você for parar e buscar, você vai ver que tem pessoas que falam com você e perto de você e até te incentivam ao pecado. Porque tem prazer no pecado. Tem prazer no pecado. E Davi, ele diz que a alma dele estava triste e ele entendia que só o Senhor podia sarar a alma do justo. Quando ele diz que o Senhor é que sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. O versículo de número 5, ele vai dizer: os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá, ele perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo e disse, é disso que fala, de mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Meus irmãos, Davi está falando que você não pode esperar a misericórdia do ímpio. Você não pode esperar. Os ímpios falam mal de você. Não pense você que eles falam bem, eles falam mal. Eles visitam, mas falam coisas vãs e saem falando mal. Eles se aproximam, mas saem falando aquilo que não deve. Está aí no versículo 6. O versículo 7 e 8 diz que eles tramam maldade e dizem que não há recuperação para você. Davi diz que eles foram lá e tramaram. Eles disseram: peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se. Meus irmãos, Davi está sofrendo uma aflição dada por Deus. E eles dizem que peste maligna caiu sobre ele. O que esse texto da palavra de Deus está nos ensinando é que você não pode esperar a misericórdia do ímpio. O ímpio que parece amigo, olha o versículo 9: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Davi está me ensinando, a palavra de Deus está me ensinando uma coisa aqui. Não seja amigo íntimo de ímpio. Não tenha intimidade com ímpio. Vocês lembram do Salmo 1? Não ande, não pare e não se assente na roda dos escarnecedores. Não há amizade íntima entre justo e ímpio. Você pode ter amizade íntima com cristão autêntico, com ímpio não. O ímpio que parece amigo, que é próximo, também se afasta. Esse texto, ele nos mostra que nós não podemos confiar de forma nenhuma no ímpio. E o pior é que às vezes nós confiamos mais em ímpios do que em irmão. Nós somos mais amigos íntimos de ímpio do que de irmão. Irmãos, o ímpio pertence ao mundo, e segundo o Senhor Jesus, e ele está certo, ele diz: o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Nós temos 3 inimigos ferrenhos. O primeiro é a sua própria carne, que quer te levar a pecar contra Deus. O segundo é o mundo que te odeia. O terceiro é Satanás e seus anjos e seus demônios. Às vezes nós tememos Satanás e devemos temê-lo, mas ele não passa de um cachorro na mão de Deus. Ele está preso na mão do Senhor. E nós aí brincamos com o mundo e brincamos com a nossa carne. Esquecemos que o mundo nos odeia,
E alguns ainda querem fazer mais, ainda querem fazer um pacto com o mundo. Querem fazer com que, não, eu vou viver, vou fazer uma médiazinha com o meu amigo íntimo ímpio, vou agradar a ele, vou fazer um pouco o que ele quer. Meus irmãos, isso não existe. Se você agrada ao ímpio, você desagrada a Deus. Se o seu amigo íntimo é o ímpio, saiba de uma coisa, que dentro de muito pouco tempo você estará fazendo o que ele faz. E aqui diz que ele, até o meu amigo íntimo em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar e se afastou de mim. A partir do versículo 10, ele começa a dizer que ele confiava na compaixão do Senhor. E ele vai encerrar uma doxologia no versículo 13. Quando ele diz no versículo 10, tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Davi reconhece que a sua aflição é consequência do seu pecado, mas Davi também reconhece e ora a Deus. Davi passa a orar a Deus e pede compaixão de Deus. Davi sabe que Deus é misericordioso. Davi sabe disso. Deus é misericordioso, então eu posso, apesar da angústia, apesar de merecer toda essa angústia que ele passava, eu posso buscar a Deus. E ele diz, compadece de mim. Aí ele vai dizer no final do versículo, para que eu lhes pague segundo o que merecem. Aqui você pode achar que você vai fazer vingança, não é isso. Davi, nós estamos tratando de um homem que era rei. O que ele está aqui fazendo é reivindicando a sua autoridade de rei, e ele vai dizer, olha, eu vou reagir com esses meus inimigos como rei. Nós não temos direito de vingança, porque a palavra do Senhor diz que ao Senhor cabe a ira, ao Senhor cabe a vingança. Nós temos que nos submeter ao Senhor e pedir a Ele a misericórdia e deixar que Ele proceda conforme Ele queira proceder. No versículo 11 ele diz, com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Ele sabe que o Senhor demonstrará o seu prazer na vida dele, na vida do justo. Deus demonstra o prazer dele na vida do justo. Deus demonstra isso. Meus irmãos, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se tem uma coisa que você deve fazer, é buscar ao Senhor, buscar a misericórdia do Senhor, todas as vezes que de alguma forma você foi injustiçado, porque Deus se levanta para defender o seu justo. Nunca se defenda, deixe para que Deus te defenda, porque se você se defender, pode ser que muitas vezes você não conseguirá se defender da maneira que você até mesmo merece ser defendido. Agora Deus não, Deus é justo. Deus é justo. E Deus é o nosso defensor. Deus é o nosso defensor. E nós temos que confiar nisso. E aí no versículo 12, ele diz, quanto a mim, tu me sustens, na minha integridade me pões a tua presença para sempre. Aqui, meus irmãos, Davi reconhece que só Deus pode sustentar o justo na sua integridade. Aqui nós encontramos aquela doutrina que nós gostamos muito dela, que é a perseverança dos santos. Ou seja, só Deus pode sustentar você na sua integridade diante dele. Todo aquele que luta com força própria para se manter íntegro diante do Senhor, irá cair. Porque isso é uma idolatria, é achar que você pode ser íntegro na presença do Senhor. Ninguém consegue isso. Você só consegue isso no dia que você diz o que Davi diz, quanto a mim, tu me sustém. O Senhor me sustenta na minha integridade, é o Senhor que me mantém justo, é o Senhor que me mantém crente,
É o Senhor que me mantém. Nós temos que ter isso na nossa cabeça. Nós precisamos de pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a não pecar. Senhor, me ajude na minha integridade. Me ajude, meu Deus. Me ajude. Porque se a aflição muitas vezes é consequência do pecado, a melhor coisa que você faz não é pedir a Deus para que tire a sua aflição. A melhor coisa que você faz é pedir a Deus que te ajude a abandonar o pecado. Abandonar o pecado, abandonar o mundo, abandonar os amigos que muitas vezes só te querem o quê? Querem que você vá para o lamaçal de lama com eles. Que o Senhor te ajude a resistir ao pecado. Que o Senhor possa nos ajudar. E Ele vai encerrar o texto no versículo 13 dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade, amém e amém. Ele encerra o livro, esse primeiro livro, com essa doxologia, bendizendo o nome do Senhor. Bendizendo o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, de eternidade, eternidade, amém e amém. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: como que você tem reagido nas aflições? Às vezes nós reagimos da seguinte forma: porque eu não fiz nada, porque eu estou sofrendo assim, assado, eu não sei porquê. A primeira coisa que nós temos que fazer é uma avaliação do nosso coração. Consultar o Senhor. Consultar o Senhor. Como você tem reagido na aflição do seu próximo? Deixando para lá? Vivendo o individualismo dos nossos dias, em que as pessoas não se importam com o que está acontecendo com o outro, com o sofrimento do outro. E aí nós temos sofrimento diversos. Nós temos gente que está sofrendo por causa da chuva, nós temos gente que está sofrendo por causa de relacionamento de pai com filho, nós temos gente que está sofrendo por causa de relacionamento no casamento, separação, briga, discórdia, morte. Como que nós reagimos diante do sofrimento do nosso próximo? A Bíblia diz que nós devemos ser misericordiosos, porque aquele que é misericordioso é bem-aventurado, porque alcançará misericórdia. Aquele que é misericordioso, ele alcançará misericórdia. E por último, você tem confiado na compaixão do Senhor, que pode te ajudar? Em quem você tem confiado? Quem tem sido o seu amigo íntimo? E eu quero dizer que o seu maior amigo é Jesus. Jesus, quando ele diz aos seus discípulos: eu não vos chamo mais servo, mas eu chamo meus amigos. O Senhor morreu na cruz do Calvário por nós, para que nós tivéssemos acesso ao Pai através dele. Nós podemos buscar a Ele, e se tem alguém que sabe e conhece a aflição, é o nosso Senhor, porque Ele sofreu todas elas, e Ele tem experiência com todas elas, e Ele pode nos ajudar e nos socorrer. Ele pode nos socorrer. Então que nesta noite você aprenda isso, saiba que a aflição é algo real na nossa vida. Ela pode ser questões naturais ou pode ser questões por causa do nosso pecado, mas que você precisa da compaixão do Senhor. Você precisa ter compaixão na aflição do outro, e nós precisamos, todos nós, de buscar o Senhor para que Ele tenha compaixão de nós. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé e vamos orar. E você aproveite para orar por essas famílias que estão sofrendo terrivelmente com essas chuvas. E que Deus continue nos mandando a chuva, porque ela é bênção na nossa vida. E que nós saibamos a conviver com ela, porque se o Senhor assim a mandou, é porque nós devemos aprender a conviver com ela.
Pai querido, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, queremos lhe agradecer porque a tua palavra é viva, verdadeira, a tua palavra é real, a tua palavra nos mostra que nós podemos enfrentar aflições em decorrência dos nossos pecados, mas também podemos enfrentar aflições porque o Senhor assim permite que elas venham sobre a nossa vida, mas todas elas têm em si mesmo um propósito bom para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso, ó Pai, nós te pedimos também que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração, para que possamos, ó Pai, olhar para a aflição do próximo e ter misericórdia e compaixão da vida deles, e que eles possam, Pai, ouvir a voz do Senhor e também buscar a face do Senhor. Que o Senhor esteja protegendo as nossas vidas, abençoando o nosso viver e nos levando, ó Pai, cada vez mais a viver confiado na compaixão do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor nos leve para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.